Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Stewart, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Já fiz o primeiro vídeo falando aí sobre a apresentação do livro e já comecei a ler o título aqui que fala sobre o grupo dedicado. E dando continuidade, diz o seguinte: Foi bom não termos recebido a tarefa de escolher os homens que deveriam ocupar o cargo mais importante do mundo, pois, com certeza, não escolheríamos justamente aqueles a quem o Senhor selecionou. A simplicidade e inexperiência dos 12 apóstolos não nos impressiona bem. Se estivéssemos lá com Jesus, talvez tentaríamos sugerir ao Senhor que estava cometendo um grave erro ao escolher homens como esses. Deveríamos lembrar a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, 20 e 21. Abre aspas. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Fecha aspas. Do ponto de vista humano, Jesus escolheu o grupo de homens menos qualificados possíveis. Eles não tinham conhecimento teológico, não eram particularmente notados por sua alta posição na comunidade, nem eram homens com futuros promissores. Não passava de cidadãos comuns, bastante simples. Jesus poderia ter ido às escolas de teologia de Jerusalém para escolher seus apóstolos. Poderia ter insistido em que os homens que viriam a ser os seus associados mais íntimos tivessem a melhor educação que o mundo antigo oferecia. Poderia ter exigido que todos os apóstolos tivessem o mesmo grau de conhecimento escolástico e religioso possuído pelo apóstolo Paulo. Mas Jesus não julgava os homens pelas suas realizações exteriores. As escolas religiosas da época não estavam produzindo a espécie de homens que Jesus precisava para a sua importante missão. Os indivíduos treinados pelos líderes religiosos de Jerusalém não tinham as atitudes espirituais que os tornaria úteis a ele. Assim sendo, não havia um único escriba entre o grupo original de apóstolos. Não havia sacerdotes, doutores da lei, nem levitas. Isto deveria nos surpreender um pouco. Pensar que Jesus não procurou seus associados mais íntimos entre os líderes religiosos nos leva a um autoexame. Suponhamos que Jesus estivesse escolhendo os apóstolos dentre os homens que vivem no século XXI. Quantos pregadores seriam convidados para servir neste grupo seleto? Quantos presbíteros, professores ou editores de jornais ou revistas seriam escolhidos? Ficaríamos surpresos ao descobrir que o Senhor deixaria de lado alguns dos indivíduos que julgamos ter as melhores qualidades. Os escribas, sacerdotes e levitas, segundo todos os padrões humanos, seriam aqueles procurados por Jesus em primeiro lugar. Ao invés de escolher seus apóstolos dentre as suas fileiras, o Senhor os desconsiderou completamente. Por quê? Talvez uma das razões seja que os líderes religiosos dos dias de Jesus haviam profanado a fé revelada a Israel. A situação religiosa decaíra tanto que quase sempre provocava severas censuras por parte do Senhor. O templo se transformara
num grande negócio, com concessões de mercadorias vendidas dentro do seu próprio recinto. A religião degradara em cerimonial e ritos, sem qualquer ligação com a espiritualidade interior. As realizações exteriores receberam grande ênfase. As ofertas para o templo eram julgadas pelo seu tamanho e não pela atitude de coração que as motivara. Inúmeras exigências ritualistas eram feitas ao povo, as quais não se justificavam, seja pelo senso comum ou pela revelação divina. As autoridades religiosas foram se envolvendo em discussões mesquinhas, tais como abluções religiosas, abluções cerimoniais e especulações sobre a vida do além. Elas se separavam do povo comum e se recusavam a ver o sofrimento à sua volta. As viúvas, os órfãos e os doentes ficaram abandonados. Os líderes religiosos se rejeitavam a falar contra o preconceito racial e a injustiça na sociedade. Eram orgulhosos e vãos, procurando obter a aprovação dos homens em vez da aceitação de Deus. Se Jesus estivesse andando hoje pelas ruas das cidades modernas, será que olharia com desprezo nossos prédios de igreja luxuosos, cheios apenas com aquelas pessoas que aceitamos socialmente? Será que nos repreenderia pelo nosso fracasso em pregar o evangelho nas favelas? Apontaria um dedo acusador para algum dos líderes religiosos que passam a maior parte do tempo tentando tornar-se famosos em lugar de ajudar a satisfazer as necessidades de outros? Ele talvez apontasse para nosso legalismo com as mesmas palavras de censura que dirigiu aos escribas e fariseus, ou nos mostrasse como nossa religião é realmente superficial, insistindo que, ao deixarmos de satisfazer as necessidades dos que sofrem, não começamos sequer a manifestar o amor cristão. Ele, quem sabe, nos dissesse que damos muita ênfase às exterioridade e pouco às atitudes interiores do coração. Por essa razão, ele talvez se afastasse das igrejas ao começar a escolher seus associados mais íntimos. É possível que, em vez disso, fosse para o cais ou as favelas, escolhendo ali homens como seus apóstolos, ainda não estragados pela hipocrisia que frequentemente se oculta debaixo do nome de cristandade. Foi isso, afinal de contas, exatamente o que ele fez ao escolher os 12 apóstolos. Porém, a história não termina aqui. Embora indisciplinados e sem qualquer treino, quando Jesus os chamou, estavam bastante mudados quando terminou de treiná-los. Durante 2 anos e meio, Jesus ensinou esses 12. Eles se associaram com ele de maneira especial. Viajaram com Jesus, compartilharam de suas refeições e observaram seus milagres. Apesar de tudo isso, deve ter parecido muitas vezes como se quase nada aprendesse. No caminho para Jerusalém, na última viagem, eles discutiam entre si quem seria o maior. Durante a última ceia, não quiseram desempenhar a tarefa inferior de lavar os pés um dos outros.
Quando Jesus foi levado ao Calvário, ficaram olhando de longe. Mesmo depois da ressurreição, alguns deles duvidaram e ficaram incertos quanto à sua missão. Aguardaram em Jerusalém pela promessa de poder do alto, inseguros quanto à tarefa que os defrontava. Mais tarde, no Pentecostes, aconteceu um milagre. Com o acompanhamento de um vento forte, cada um dos apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas que jamais haviam estudado. Dentre em poucos reunia-se uma grande multidão. O apóstolo Pedro, o pescador franco e impulsivo, pronunciou as palavras do primeiro sermão evangélico. Abre aspas. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Este, entre parênteses aqui, Jesus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Fecha aspas. A partir desse dia, os apóstolos se transformaram. Desapareceu toda a incerteza e hesitação que tanto os caracterizara antes do Pentecostes. A vinda do Espírito Santo os fizera lembrar de todas as palavras de Jesus. Ele os encheu de poder para proclamar o Evangelho em face da oposição e perseguição. Não era mais um grupo de camponeses incultos e indisciplinados, mas de homens dedicados a uma causa pela qual deram suas vidas. A transformação da vida dos apóstolos não é senão um exemplo de que o poder do Criador pode realizar. Este poder é oferecido gratuitamente através do sangue de Cristo a todos os que o aceitarem pela fé. Ele foi reconhecido até mesmo pelas autoridades religiosas que, abre aspas, ao verem a intrepidez de Paulo e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Fecha aspas. Atos 4:13. Vamos parar aqui, depois a gente vai entrar em cada discípulo. O primeiro, Simão, o Zelote, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o que cada um desses homens fizeram e, graças a Deus, a gente tem hoje, né, o Evangelho em nossas mãos por causa também desse homem que Cristo inspirou através do seu Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você sobre isso ou qualquer outro assunto, tá bem? Deixa um like aí nesse vídeo e se inscreva no meu canal aí se você ainda não é inscrito para receber os novos vídeos aí das próximas leituras, tá bem? E aciona aí o sininho para que você seja lembrado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?